Irmãos, eu queria pedir para todos tomarem os seus assentos. Nós vamos dar início ao nosso culto. Vamos então fazer os nossos 5 minutos de oração ao Senhor, amém? Se os irmãos quiserem ficar sentados ou de joelhos, como os irmãos quiserem. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Altíssimo, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, ó Deus, reconhecendo diante de Ti a nossa pequenez, ó Deus, reconhecendo que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Queremos, ó Deus, Te exaltar, Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Deus. Que diminuamos nós e o Senhor cresça, ó Deus, nas nossas vidas. Precisamos da Tua presença, Senhor. Sem o Senhor é impossível, ó Deus, que algo se faça de melhor. Pedimos a Tua presença neste lugar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito direcione tudo o que for feito aqui nesta noite, ó Deus. Tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para Teu louvor. Tudo que nós queremos nesta noite, ó Deus, é Te adorar, é Te exaltar, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, ó Deus, a nossa oração. Queremos orar por aqueles que ainda não chegaram à Tua casa, ó Deus. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, orar por todas as famílias que estão aqui representadas nesta noite, ó Deus. Só o Senhor contempla e conhece os nossos corações, Pai. Só o Senhor sabe como estamos aqui nesta noite, Senhor. Mas o que importa é que chegamos à Tua casa. É que o Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui e estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Que esqueçamos de tudo o que ficou daquela porta para fora. Agora é um momento muito especial, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a Tua presença. É tudo que nós queremos aqui nesta noite, Altíssimo. Que tudo seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Ó Senhor dos Exércitos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa abençoá-los com a cura, Senhor, se assim for o Teu querer. Aqueles que se encontram tristes aqui nesta noite, Senhor, abalados com algo, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Se de alguma forma, ó Deus, estamos com o pensamento em qualquer outra coisa que não seja em Te adorar, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta noite aqui. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua presença aqui neste lugar. Nós oramos a Ti, Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o texto hoje que nós vamos estar lendo está em Levítico, capítulo 1. E eu quero pedir para os irmãos que fiquem em pé em reverência à palavra e todos nós vamos ler juntos. Eu quero pedir uma coisa para os irmãos. Eu não sou muito boa de ler junto. Então, nós vamos com calma, vamos ler pausadamente, bonito, para o Senhor. Amém? Vamos lá? Levítico 1. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito,
Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica no lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá sem a partir em 2 partes e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Obrigada, igreja. Deus abençoe. Eu quero chamar agora a Elaine, que vai ter uma participação. Logo depois, o louvor. Pode subir? Vai, não? Vai, não. Pastor, você vai ensinar? Me perdoa, pastor. Esqueci de abrir a palavra. Graça e paz, irmãos. Parece um texto pesado, mas é simples, não há nenhuma complicação. Levítico 1 está aí trazendo a ordenança de como deveria ser feito o sacrifício. Aquilo era feito na presença de Deus. Parece um açougueiro, né? Parece um churrasqueiro, parece alguém que tem que ter entendimento do animal em si. Mas, enfim, para que serve esse texto para nós hoje? Esse texto serve para nós para entendermos que Deus é criterioso em ordenar o culto a Ele. De que é Ele quem determina
como o culto a Ele deve ser feito. Quais são os critérios? Não que isso seja um exemplo para nós, mas qual é a lição que nós estamos subtraindo dali? Apesar de que tudo ali é apenas uma simbologia, é um típico de Cristo, é aquilo que apontava para o culto de hoje. Percebe o quanto era complexo. E isso tudo foi simplificado no Senhor Jesus Cristo. Agora, não é porque foi simplificado é que nós devemos fazer de qualquer jeito. Nós precisamos entender que a Bíblia sempre nos ordenará que devemos oferecer ao Senhor um culto da maneira que Ele determinou, com a maior reverência, pois ao nos reunirmos como igreja de Jesus Cristo, o Senhor está aqui sendo cultuado, e se Ele está sendo cultuado, é Ele quem governa nossas vidas, é o Espírito Santo que nos direciona a devolver ao Senhor o culto que agrade a Ele. Então nós não podemos inventar cultos, nós não podemos acrescentar elementos. Você imagina, diante de todas essas instruções, alguém começar a acrescentar algum elemento no sacrifício. Qualquer coisa que fosse feito, além daquilo que o Senhor tinha instruído, era uma ação humana. E nada poderia ser subtraído, porque essa subtração seria de ordem humana. Então, que possamos entender que precisamos aprender das Escrituras para oferecer ao Senhor um culto que Ele exige. Não é de qualquer jeito. E outra coisa, Senhor, o que eu posso fazer é assim, o Senhor aceita, ou então eu não tenho o que fazer. Negativo. Deus não quer de qualquer jeito, e Ele não vai aceitar os meus critérios, ou as minhas limitações. Eu tenho que dizer, Senhor, não está correto, eu preciso melhorar. Eu sei que o Senhor exige mais de mim, mas eu não posso, mas o Senhor pode. Me ajude, eu tenho prazer na Tua lei, eu quero Te servir de acordo com a Tua vontade, eu tenho prazer em obedecer ao Senhor, que seja feita, Senhor, a Tua vontade entre nós. E, além de tudo, o centro desse texto é Jesus Cristo, o Cordeiro, o animal que era sacrificado, não só o cordeiro, mas o sangue dos animais ali, tipificava o sangue de Jesus Cristo, que uma vez por todas iria morrer. E Ele morrendo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trouxe para nós definitivamente o descanso nele. Então, irmãos, por isso que ao lermos o Antigo Testamento, nós precisamos buscar a interpretação daquilo que está inspirado. Que o Espírito Santo nos ajude a revelar, pois há algo extraordinário nas Escrituras Sagradas, inclusive no Antigo Testamento, não devemos ignorá-lo. Está longe aqui o microfone? Não devemos ignorá-lo. Amém? Irmãos, amém. O tempo já está correndo. Deus abençoe. Elaine, por favor. Graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com um hino, e os irmãos que conhecerem podem nos ajudar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia
em sua aparência, para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. 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 Glória a Deus por esse louvor. Convido os irmãos que quiserem se colocar em pé para que possamos louvar a Deus com hinos. Só pra te adorar e fazer teu nome
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Só tu és Deus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Só tu és Senhor. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és prostra para te louvar e exaltar. Tudo foi criado para louvor da tua glória, Senhor, para exaltar o Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Pai.
Em nome de Jesus. Aleluia. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Nada, Senhor. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Nada se compara a ti. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia.
Nesse próximo hino, os irmãos que vieram preparados podem estar com seus dízimos e ofertas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força
Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, que maravilha a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu falava ali para o pregador desta noite, você fica nervoso quando você vem trazer a palavra, porque eu só vou dirigir o culto e eu estou tão nervosa. E quando a gente ouve esses louvores, a gente vê o tamanho do nosso Deus e a gente vê por que esse temor no nosso coração. Porque não é um qualquer que nós vamos adorar, não é uma coisa qualquer que nós vamos fazer, mas a responsabilidade ela é muito grande, porque é o nosso Deus, digno de honra, de glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, meu Deus, nem que a gente se prostrasse aqui durante 24 horas ou a nossa vida inteira, nós não pagaríamos o que ele fez por nós. Então, é gratificante. Eu agradeço ao Senhor essa oportunidade pequena de estar aqui dirigindo um culto em adoração ao nosso Deus. E sentir a presença desse Deus, não há coisa melhor. Eu quero dizer para vocês nesta noite, só o que vale a pena na nossa vida é Jesus Cristo. Eu falo isso sem medo de errar diante do Deus Altíssimo. Quanto mais nós vivemos, mais nós aprendemos que só o que vale a pena é Jesus Cristo. Eu quero agora pedir para o pastor Marcos estar orando pela palavra. Agora chegou o momento de ouvir o nosso Deus falar conosco. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua presença nesta noite. Ó Senhor, graças te damos porque estamos constrangidos, porque o Senhor há de dirigir a palavra ao nosso coração. Somos gratos a Ti, eternamente gratos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Não somos merecedores para ouvir a Tua voz, mas a Tua graça nos alcançou, a Tua misericórdia nos alcançou e o Teu amor. Prepara, Senhor, os nossos corações, o nosso ouvido e os nossos olhos para ver, ouvir e sentir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite. Direcione a sua vida para que transmita aquilo que está no Teu coração, mediante a revelação das Escrituras pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Graça e paz, amados irmãos. Nessa noite, na verdade, eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos. E eu acredito que Deus ele já está trabalhando muito nesse culto aqui. E dentro dos cânticos que cantamos, da leitura que já foi feita, e aponta realmente para algo que é singular na nossa história. E que o apóstolo Paulo, até em um determinado momento ali da sua vida, ele chega a dizer que ele não falava com as pessoas através de discursos eloquentes ou com muita sabedoria, porque para ele não decidiu saber nada entre as pessoas a não ser pregar Jesus Cristo e este crucificado. Então a gente começa a perceber que esse evento, esse fato desse Cristo crucificado, dessa morte de Jesus, é o que mais trouxe impacto em toda a nossa história, impacto na nossa sociedade, no mundo. E esse impacto de Jesus, ele é grande. E lendo uma vez um questionamento de um jovem a respeito disso, um jovem paquistanês que se converteu, e ele ficou impressionado quando ele olhou para esse impacto de Cristo na história. E quando ele foi aconselhado até
a conhecer um pouco de Jesus, ele começou a devagar e pensar a respeito desse impacto. E uma das coisas que eu comecei a pensar também, né, por mais que grandes pessoas na história que a gente conhece, por mais que a pessoa veio a ter a sua importância na história, ninguém teve um impacto como Cristo, e principalmente porque o impacto de Cristo na sua história foi depois da sua morte. Quando a gente começa a olhar para a história, o mais que uma pessoa é importante, ela tem algumas linhas dentro de uma enciclopédia, ou alguma pesquisa do YouTube, do Google, que você vai achar a respeito dele. Mas você não consegue trazer esse impacto tão gigante que Cristo teve. Quando eu converso com alguns adolescentes a respeito até de música que eles gostam tanto, quando você fala que alguns anos atrás, porque a gente estuda, e eu também não conheço a fim, porque também para mim já foi passado, né, quando você fala sobre Beatles, que marcou a história ali da música, se você pergunta para muitos adolescentes, eles nem sabem quem são. Por mais importantes que eles tenham sido, depois das suas mortes, eles foram esquecidos. Isso é porque eles foram importantes, não foram nem como eu e como muitas vezes como você. E é assim que a gente percebe, mas Jesus, após a sua morte, o impacto dele foi tão profundo, e a gente percebe isso na arte, a gente percebe isso na música, a gente percebe isso no meio social, porque tudo, sabe, dentro da nossa história, a gente percebe que Jesus traz vestígios da sua cristandade, ele traz vestígios do que ele representa. E é tão interessante que a gente olha para o dia a dia de Jesus enquanto ele esteve na terra, enquanto ele esteve ali com os seus 12, ele não era alguém que causou tão grande impacto na sua geração como foi, por exemplo, Alexandre o Grande, que conquistou reinos, sabe, que foi conhecido. Mas Alexandre o Grande morreu, o que fizeram dele foi um filme e a rolar ele um pouco em alguns livros de história. Mas Jesus, na sua época, nós vemos que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas hoje nós moramos no estado de São Paulo. E quando a gente pensa no estado de São Paulo, a maior cidade do Brasil, por que ela chama São Paulo? Porque um homem devoto a Deus, crente no Senhor Jesus, ele fez algo importante. Então, porque ele acreditou em Jesus, essa cidade se chama São Paulo, esse estado se chama São Paulo. Nós vamos para uma cidade significativa dos Estados Unidos, São Francisco. É porque um homem chamado Francisco acreditou no Senhor Jesus. Então, hoje, a gente começa a perceber, a gente olha para o Espírito Santo, por cidades importantes na história. Então não tem como a gente não olhar para o mundo, não olhar para o mapa, sem enxergar o impacto de Cristo na nossa história, e isso foi depois da sua morte. Antes de Cristo, nós vimos que da sua morte, o calendário ele era marcado pelo ano 10º de Tibério, ano 10º de Herodes, e cada rei que assumia, um novo calendário se erguia. Mas depois da morte de Cristo, hoje nós estamos no dia 19 de janeiro de 2020, depois de Cristo. Esse Cristo ele impactou a nossa história, e isso foi depois da sua morte. Então, um filósofo que se converteu, ele escreveu a respeito de Jesus: o cristianismo é como um prego. Quanto mais a gente bate, mais ele penetra, mais ele vai se aprofundando. Ou seja, já tentaram fazer de tudo com o cristianismo. Tentaram queimar as suas Bíblias, tentaram estragar a cruz, apagar a sua imagem, fazer deboche em programas de televisão. Mas quanto mais isso acontece, mais essa mensagem se prolifera, mais esse impacto transforma vidas. Se a gente fizesse hoje, tivesse algo, um imã gigante, meus irmãos,
que Ele viesse tirar todos os resíduos do cristianismo da nossa história, não sobraria quase nada, porque o impacto de Jesus após a sua morte é incrível. E eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre sofrimento, porque talvez você entrou aqui e pensando nisso, que Jesus ele traz um impacto sobre toda a nossa vida, ele traz um impacto na história, tá? Mas a gente vai falar sobre sofrimento, porque talvez você entrou aqui esta noite nesta situação, com o coração apertado por alguma coisa. Nós também vamos compartilhar um pouco sobre obediência, porque esta é uma luta que nós travamos todos os dias, se vamos nos manter firmes, focados, embasados na palavra ou não. E nós estamos vivendo num momento muito estranho, no meio evangélico, no meio do cristianismo. Pois para lidar com estas questões, sabe, eu vejo que nós temos partido de um ponto de vista da experiência humana. Quando a pessoa ela lê a Bíblia, ela pergunta o que Deus vai falar comigo. E dentro desse momento estranho, uma das coisas que eu quero te dizer essa noite, que toda vez que você abrir a Bíblia, você não precisa procurar o que Deus vai falar com esse texto para você. Você tem que abrir esse texto e procurar Deus nele. Procurar a pessoa de Jesus nele. Mas o nosso evangelho pregado na maioria das denominações e das igrejas hoje, ele é voltado para si mesmo e baseado na experiência humana. Então as igrejas elas não têm conseguido dar respostas para a sua comunidade diferente que a que o mundo dá. Lida com a depressão como o meio secular lida. Então o pastor chega assim, eu estou com depressão, o pastor manda falar com a psicóloga da igreja. E é assim que a gente tem visto. Estou com dificuldade dentro de casa, fala com a psicóloga da igreja, ou com o psicólogo da igreja, ou o aconselhador ali. E a gente começa a perceber que as crianças olham para o pastor, olham para as escrituras e não conseguem entender que as escrituras e o homem de Deus, ele tem a resposta. Por quê? Porque toda vez ele cresceu vendo que a resposta estava naquele movimento secular, naquela ideia humana. Então, no mundo estranho, onde que buscamos a Cristo para acabar com o nosso sofrimento, sim, mas nós vemos que Cristo é o meio, e não porque nós queremos Ele, na verdade nós queremos acabar com o sofrimento. E as pessoas pregam então, você quer acabar com o seu sofrimento? Então vem para Jesus. A pessoa não quer acabar com o sofrimento, ela quer acabar com o sofrimento, mas ela não quer Jesus. Você quer ter prosperidade na sua vida? Então vem para Jesus. Mas na verdade a pessoa ela não quer Jesus, ela quer a prosperidade na sua vida, reconhecimento profissional. Quando a gente fala de obediência, eu tenho visto e vivido numa geração, e eu contemplo isso todos os dias com o movimento jovem, que nós só obedecemos normalmente quando nos é convencional. Quando nós obedecemos, quando nós vamos ter uma recompensa por causa disso. Quando não vamos ter recompensa, a gente não obedece. E a obediência, ela é medida, ela é comprovada quando a gente faz até aquilo que a gente não concorda. Porque senão é assim fácil, a gente sempre concorda. Isso tem feito da nossa geração de crentes fracos, de pessoas fracas, que consideram demais apenas aquilo que acontece com sua própria vida. E ela vive então dentro de um cristianismo, de um evangelho doméstico, que não consegue viver além ver além do seu próprio umbigo. Então por isso eu quero te convidar essa noite, meu irmão. E eu quero corrigir, se for da vontade de Deus, a sua visão. Eu quero que a nossa crença seja sacudida. E para que isso aconteça, eu quero te convidar a contemplar a cruz de Cristo. A olhar para a cruz, ou para um dos eventos da cruz,
e tirarmos lições importantes para a nossa vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus 27, 45 e 46 apenas. Nós vamos expor esse texto, entendendo que depois dessa realidade da crucificação de Cristo, Deus impactou todo o mundo, olhando para as nossas dores, para a nossa questão de obediência, entender aqui, baseado nesse texto, o que Deus quer falar conosco. Mateus 27, 45 e 46. Amém? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então nós vimos aqui nesse texto, da hora sexta à hora nona, talvez seja na sua Bíblia, que é do meio-dia até as 3 da tarde. Houve trevas sobre toda a terra. Foi o dia mais escuro da humanidade. É como se o dia se tornasse noite. Trevas sobre toda a terra. É como se toda a criação se compadecesse junto com Deus do que estava acontecendo ali, sabe, deixando tudo escuro para esconder o que tão terrível estava acontecendo. Sabe, não foi um mero eclipse, não, porque quando a gente olha para a história, ali era o período da Páscoa, e o eclipse ele acontece na lua nova, e naquele período era lua cheia. Então não era um mero eclipse solar, mas era algo incrível que estava acontecendo ali, pois o que me parece ali é o que estava sendo anunciado, o maior fato da história humana. Eu e você temos muitos dias escuros, e quando nós contemplamos a cruz nesse exato momento e vemos tudo o que envolve, o que foi envolvido ali, nós percebemos que os nossos dias não são tão escuros assim. Mas olhamos para esse texto também, o que a gente percebe? Que mesmo que dias escuros apareçam e aconteçam na nossa vida, porque acontecerão, existe um amanhã glorioso para a gente, porque exatamente depois de 3 dias desse evento, Jesus Cristo ressuscitou, e isso serve de esperança para mim e para você, diante do dia mais escuro de toda a história. 3 dias depois, o Senhor Jesus veio mostrar que a luz verdadeira que ilumina os homens não havia sido derrotada. Ainda nesse mesmo no verso 46 agora, que a gente leu, nós vemos que por volta das 3 horas, então neste momento de escuridão, quero te convidar a imaginar isso, tudo que está acontecendo. Jesus, ele bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é uma palavra em aramaico com algumas características hebraicas. E nós vemos esse clamor quando contemplamos a cruz. É Jesus clamando: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Este é o homem que mais sofreu em todo o mundo. Ninguém jamais sofreu como Cristo. E esta é uma linguagem de intimidade, querido. Meu Deus, você me abandonou. É isso que Jesus está falando. Jesus, ele não pensou: Pedro me abandonou, ou João, o meu discípulo amado, me abandonou.
Não. Ele não está dizendo a saúde me abandonou, ou à beira da morte, a vida me abandonou. Jesus disse: Deus, tu me abandonou. Eu estou em trevas, diante da escuridão. Eu sou a luz da vida e agora estou prestes a experimentar a morte. Eu não consigo, de verdade, pensar em nada, queridos. Eu não consigo pensar em nada neste mundo que consiga expressar o que está acontecendo ali na cruz. Se quando acabasse esse culto aqui essa noite, alguns de vocês chegassem em mim e me falassem: Regis, eu nunca mais quero te ver, eu nunca mais quero ouvir a tua voz, isso seria muito triste para mim. Mas se depois desse culto, por exemplo, a minha esposa dissesse a mesma coisa para mim, seria muito pior. A psicologia, ela diz que a perda do cônjuge depois de muitos anos é o pior trauma que o ser humano pode experimentar. Porque quanto mais você está próximo de alguém, quanto mais você ama alguém, então, depois que esse amor, quanto mais você tem amor por alguém, e há o rompimento desse amor, quanto isso mais ele é traumático. Pode ser por morte, pode ser por separação. Então perceba o que Jesus ele diz aqui: Pai, Deus meu, por que me abandonaste? É o Pai eterno, é o Filho eterno, é a relação do amor entre Pai e o Filho. E essa relação de amor entre o Pai e o Filho é a maior força que existe. Uma explosão de uma supernova não é nada comparada a isso. E o que é uma supernova? É o estágio final ali da explosão de uma estrela. Isso não se compara a esse amor. Esse não é um amor de 25 anos, onde você celebra 30, 50 anos. Esse amor é eterno. Tudo que o Pai ama é o Filho. Tudo que o Filho ama é o Pai. Tudo que o Filho faz é para agradar o Pai. Não há nada no mundo que possa expressar isso, meu querido. Isto é infinitamente maior do que qualquer dor que nós possamos experimentar, que você possa imaginar. Sabe, isso é infinitamente maior do que qualquer separação que nós podemos ter. Eles eternamente se amavam com um amor infinito e não há nada que possa expressar isso. Esta é a razão pelo qual nós não vemos Jesus dizendo: ó, minha cabeça está doendo, ou ó, meu corpo está cheio de chagas, mesmo estando na cruz, ou os meus amigos me abandonaram. Nada disso tem qualquer peso. Ninguém jamais sofreu como Cristo. Ninguém teve uma perda como Ele teve. Nesse exato momento Ele está no inferno. Ele não tem nada do seu Pai. Nada. Toda a luz que Ele desfrutou sobre toda a eternidade, Ele não tem mais nada. Ele está em trevas. Ninguém sofreu como Cristo. Posso dizer que o inferno de alguém, por mais que ele esteja bilhões de anos ali sofrendo no inferno, não se aproxima disso, porque ninguém foi tão próximo do Pai como Ele. Ele é um com Deus, é o Pai e o Filho eterno. Então, meu Deus, por que me abandonaste? É o que nós vemos aos pés da cruz, contemplando a cruz. Não importa
se os homens me abandonaram, se Pedro me abandonou, se a dor aqui é grande demais e se eu vou morrer. Não importa essas coisas que nós achamos tão importantes, porque para Jesus o que era mais importante ali, o que mais doía nele era a separação do Pai. Este era um sofrimento que mais deveríamos temer, é essa separação do Pai. Me perguntaram hoje, quando eu dava aula, por que que Jesus gritou isso? Falei, porque foi o que aconteceu. Deus o abandonou. E o porquê que Deus o abandonou? Porque Ele estava sobre as suas costas, com o meu pecado, com o seu pecado, com os nossos pecados sobre as suas costas, e Deus não podia contemplar o seu próprio Filho. Então tudo aquilo que Jesus sofreu era para que eu e você sofrêssemos. Não tenho como brincar com isso. A segunda coisa que eu olho para esse pequeno texto aqui, quando eu olho para esse clamor e para esse Jesus que declara e diz isso, meu Deus, por que me abandonaste? Eu vejo, ao contemplar a cruz, olhando para essa declaração, que ninguém neste mundo, nem no céu e nem na terra, obedeceu a Deus tanto quanto Cristo. Nós falamos sobre sofrimento, agora vamos pensar um pouco sobre obediência, que ninguém obedeceu a Deus tanto quanto Cristo. Mas por outro lado, também ninguém, tendo obedecido a Deus tanto quanto Cristo, passou por que Ele passou. A Bíblia diz que Ele foi obediente, aprendeu a ser obediente através daquilo que Ele sofreu. Jesus, sendo Deus, Ele não precisava aprender alguma coisa, precisava? Mas o texto diz que Ele aprendeu a ser obediente por aquilo que Ele sofreu. O que significa isso? Que Deus aprendeu o que é o sofrimento através agora da experiência. Ele sentiu na sua carne o que é ter dor, para que Ele seja o nosso sumo sacerdote capaz de se compadecer daquilo que eu e você nós estamos passando. Então Ele é o nosso sumo sacerdote hoje, porque Ele sofreu todas as coisas. E mais, a gente olha para esse texto, ninguém obedeceu a Deus como tanto quanto Cristo. A gente olha para a história, para os eventos bíblicos, para Adão, o que Deus disse? Se me obedeceste, tu me terás. Me obedeça e viva. Mas para o seu filho amado, Deus diz, me obedeça e morra. A única coisa que pode separar alguém de Deus é a desobediência, é o pecado. O único a ser separado, que foi separado de Deus por causa da obediência, foi seu filho amado. O Pai diz, me obedeça e eu vou te abandonar. E vai ser um inferno para você, meu filho. Ninguém obedeceu o Pai como Cristo. Isso é contra todas as coisas que já aconteceram na história. Então o maior evento da história está acontecendo ali nessas últimas palavras de Cristo na cruz. Antes de Ele entregar o seu Espírito. Ele está comprovando a sua obediência, porque quando a gente olha para isso, nós vemos que alguns momentos antes, Jesus está no monte orando e pedindo o quê? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria passar por esse sofrimento. E isso foi tão desgastante para ele, porque ele sabia o que esperava, o que ia acontecer, que ele chegou a suar gotas de sangue, de tanta angústia que estava na sua vida. E quando a gente percebe e olha para esse momento na cruz, o que nos parece é que a oração de Jesus não foi respondida, porque o que valia para ele que seja feita a sua vontade.
É isso que valia para Jesus. E nós olhamos na cruz aqui, então, dentro do seu último clamor, ao contemplar a cruz, nós não vemos Jesus dizer, Pai cruel, Pai cruel. Não. Mas ele diz, meu Deus, meu Deus. Ele está sendo condenado por Deus, mas ele está confiando em Deus. Enquanto está sendo condenado, ele está sofrendo a ira de Deus, carregando tudo aquilo que era para eu e para você carregar. Isso não aconteceu antes e nunca mais vai acontecer. Porque o sacrifício que foi lido ali em Levítico se concretizou tudo em Cristo Jesus. Ele é o nosso sacrifício supremo. Então nunca mais vai voltar a acontecer. A cruz é especial. É isto que precisa estar em nossa mente. Sim. E não só no momento que nós celebramos a ceia, que nos faz refletir a respeito disso. Meu irmão, ninguém jamais sofreu como Cristo. Sofrimento verdadeiro é estar longe, separado de Deus. É essa a realidade que a nossa consciência precisa ter. Sermos consumidos por essa verdade, que nos faz então enxergar que o sofrimento, os outros, eles nos trazem uma expectativa de que um dia as coisas vão melhorar, como Paulo lhe diz, olha, o teu leve, momentâneo sofrimento, ele traz para você uma expectativa de um dia glorioso, de um momento glorioso na presença do Senhor, porque ninguém sofreu como ele, mas depois do seu sofrimento, ele ressuscitou, para nos dar segurança que tudo isso que a gente passa aqui é transitório, para nos dar segurança que tudo aqui que a gente passa é passageiro, mas ele é eterno. Essa é a realidade. Quando pensamos então diante das dores e das chagas que ele passou, o abandono foi o que mais fez Cristo sofrer, foi essa separação. Talvez você hoje está aqui, se sentindo separado de Deus. Parece que sua oração não toca, ou você não ouve, não sente Deus falar mais com você. Saiba que esse evento abriu o caminho para que você tenha um livre acesso ao Pai. Essa separação dói, essa separação é ruim, mas Jesus, ele mostra que existe solução para isso. Ninguém obedeceu como Cristo, obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele é nosso exemplo supremo. A obediência, então, como eu disse, ela é comprovada quando nós obedecemos, mesmo quando não queremos, porque é muito fácil obedecer quando a gente concorda. Jesus parece que teve uma oração não respondida, mas caminhou o seu caminho até a cruz. Ele olhou e obedeceu. É difícil obedecer diante desse mundo, onde que falam, Regis, você não pode mentir. Regis, você tem que se manter fiel no seu casamento. Regis, você tem que ser honesto no seu emprego. E muitas vezes essas coisas vão nos custar caro. Mas eu olho para Jesus e eu vejo que a obediência, ela tem o seu resultado, porque mesmo que seja um dia escuro, quando a gente obedece, depois de 3 dias ali houve um grande momento de ressurreição. Na nossa vida também é assim. Existem momentos gloriosos para aqueles que permanecem. Nós fomos chamados para sofrer e levar a cruz de Cristo, a tomar a nossa própria cruz. Nós somos chamados para obedecer. E uma das coisas que eu aprendi na palavra de Deus, quando a gente pensa nessa ideia de que nós somos chamados para sofrer pelo nome dEle, nos alegrar por causa disso, pois vemos que ninguém sofreu como Ele, e isso nos mostra que isso ainda nos dá um grande momento de glória. Nós podemos seguir a Cristo porque somos chamados para viver em obediência, mesmo que isso custe a vida.
Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Então, quando eu contemplo a cruz, eu vejo que não posso ser nutrido por um evangelho doméstico, meus irmãos, olhando só para mim. Quanto mais eu olho para Cristo, mais eu vejo que Ele não morreu pelos meus sonhos. E é isso que eu queria te dizer ainda. Jesus não morreu pelos seus sonhos. Jesus não morreu pela sua carreira. Jesus não morreu pela sua saúde. Jesus não morreu pela sua prosperidade. Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Foi isso que foi cantado pelo casal aqui. Quando eu contemplo a cruz, eu vejo que eu não sou o fim da ação de Deus. Mas agora que eu vivo, eu vou experimentar, que eu não vou mais experimentar a ira de Deus. Tudo aquilo que eu recebi do Senhor, eu tenho que compartilhar, porque eu não sou o fim da ação de Deus. Aquilo que Deus faz em mim, Ele quer fazer através de mim. Aquilo que Jesus fez por mim, Ele quer compartilhar através de mim. Então que Deus nos ajude a ver que nós não somos o fim da ação de Deus. Não vivamos mais esse evangelho nutrido de um egoísmo, de um evangelho doméstico. O que Ele fez na cruz foi grandioso demais. E nós devemos ser transformados por isso. Sabe, o glorificar então a Cristo, porque quando olhamos para o seu sofrimento, quando olhamos para a sua obediência, nós olhamos que Ele é o nosso exemplo maior. Olha para a história. Tudo que veio proveniente desse sofrimento. O impacto que Ele teve, se nós seguirmos os passos de Cristo. Meu irmão, sei que algo grande está para acontecer. Que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe principalmente a sua vida. Essa é a minha oração e eu te convido e eu oro para que realmente Deus abra os nossos olhos essa noite, para que venhamos contemplar a cruz e que não queremos saber de nada além disso, nada de sabedoria humana, nada de palavras com eloquência, mas que venhamos viver baseados no Cristo crucificado. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer, ó Deus, porque nós olhamos realmente, Deus, para a história. E a história, Pai, já tentaram fazer de tudo com a cruz. A cobriram de ouro, a tentaram queimar, a tentaram esconder, impedir que ela entrasse em alguns países, Deus. Mas nada disso pôde segurar, ó Deus, o impacto da Tua morte na nossa história. Ó Deus, eu sei que os meus irmãos aqui também foram impactados, ó Deus, um dia por essa realidade que o Senhor experimentou ali na cruz. E graças a isso, Deus, nós também hoje somos outros, assim como a história foi mudada em antes e depois de Cristo. Nós também, ó Deus, hoje vivemos uma nova história, uma nova vida. Então eu peço, Pai, que o centro da nossa crença hoje seja mudado. Seja, Pai, levado de novo o nosso pensamento cativo às Tuas Escrituras. Que venhamos a olhar, ó Deus, para o Senhor e realmente contemplar a Tua cruz e ver o quão magnífico o Senhor é. Ó Deus, olhar, ó Deus, e entender que nós não somos o fim da ação de Deus e que nós, ó Deus, não somos aqueles que merecem a glória, que merecem simplesmente ser abençoados, não, Pai. Nós queremos viver em função da Tua palavra, em viver em função do Senhor, ó Deus, termos o Senhor como âncora da nossa vida. Ó Deus, contemplar a Tua cruz nos desperta a isso, a ver que o Teu sofrimento foi algo grande demais e foi em nosso favor. Que a Tua obediência extrema também foi em nosso favor. Deus, ao contemplar isso tudo, nós não podemos permanecer do mesmo jeito.
Ajude que não nos permaneçamos do mesmo jeito, Senhor. Quebra o nosso coração duro, como o martelo que esmiuça a pedra. E nos ajude a estar bem próximo de Ti, ó Deus, bem próximo da cruz. Como foi aquele centurião, após esse evento, que declarou verdadeiramente: este é o Filho de Deus, que dá vida, que dá senso e direção. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Irmãos, só um aviso que eu queria deixar para os irmãos. Referente ao acampamento. Já é mês que vem, né? Pouco mais de um mês aí, para nós estarmos no acampamento. E ainda não conseguimos quitar o sítio. Isso é bem assustador, né? Então, eu peço para os irmãos que a gente possa quitar o sítio até o final desse mês, de janeiro. Porque fevereiro já é um mês, né? Então, a gente precisa de tempo, né, para ir no mercado, ver os preços, porque o valor já é bem menor. Então, a gente vai ter que, né, tem as coisas para ajeitar, né, algumas coisas de decorações. Então, a gente pede para os irmãos para acertar isso até esse mês, tá? Todos que estão participando, aqueles ainda que não quitaram tudo, eu peço essa cooperação dos irmãos, para que a gente possa fazer as coisas com antecedência, para que tudo fique bem organizado, tudo bem legalzinho. Então, eu peço a compreensão dos irmãos. Amém? Vou passar os avisos para os irmãos já. Você que é visitante, que está aí conosco, seja bem-vindo. Esta é a casa de Deus, a sua casa também. Os nossos cultos, irmãos, são todos gravados, tá? A gente já tem um canal, né, no YouTube. A gente coloca lá para, geralmente segunda, no máximo terça-feira, já está no canal já. Às vezes, os irmãos podem ver que às vezes falha algumas coisas, tem alguns chiados. A gente está com um problema na mesa de som, mas isso já está sendo resolvido já. Peço que os irmãos desculpem, tá? Mas vai ser arrumado isso. Amém? Acampamento, já passei para os irmãos. O culto da semana vai ser na igreja até então. Se for fazendo na casa de alguém, será passado, mas até então na igreja, quarta-feira. O culto às 18 horas, no domingo, que é este que nós estamos aqui agora. Bazar beneficente vai haver, é isso? Dia 1/2, né? Está aí as informações, às 10 horas, às 16. Amém? É só isso mesmo, Marcelo. Chegamos ao término do nosso culto, amém? Que palavra, né? Graças a Deus, né? Nosso Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa pátria não é aqui, né, irmãos? Aqui é só uma passagem para algo muito melhor, se assim o Senhor nos permitir, amém? E eu quero avisar as irmãs, todas as irmãs, a Lu pediu para ficarem todas aqui um pouquinho depois do culto. Não vai demorar, tá, irmãs? É um pouquinho só, a Lu quer conversar com todas. Por favor, tá bom? Eu já quero chamar o pastor Marcos para estar encerrando o culto hoje e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me deu. Amém? Graças a Deus. É a primeira vez no ano que nós vamos terminar o culto no horário. A todos que cooperaram com isso, parabéns. Graças a Deus. Irmão Regis, muito obrigado. Você tem feito uma grande diferença aqui para nós, acrescentando como um braço para nos ajudar e nos ensinar pregando a palavra do Senhor. Eu imaginava o sofrimento do Senhor Jesus, um pouco. Mas eu sei que Ele é muito mais. Mas eu não tinha ido tão longe. Apesar que sei que é mais ainda.
Mas hoje a palavra do Senhor nos levou bem distante. Às vezes, o fato de você pensar na hipótese, né, que para nós ela não existe, se você tem certeza de salvação, mas só no fato de você pensar na hipótese que você irá para o inferno, o quanto isso traz um sofrimento na nossa mente. Só de pensar que no inferno existe algo pior, que é o lago de fogo, que o inferno é a sala de espera do lago de fogo, que todos aqueles que comparecerem diante do trono branco não têm esperança. Uma coisa é você estar fora daquilo que Deus criou. Outra coisa pior é você ser banido da presença de Deus por toda a eternidade. Por mais que alguém entre em pânico quando receber essa notícia, uma hora ela vai parar. Ela vai se bater, mas uma hora ela vai dizer: não tenho o que fazer. Isso, para você que entregou a sua vida a Jesus, esse sofrimento Cristo levou. Se você realmente crê em Jesus Cristo como seu Salvador, entenda, ao menos mensurar um pouquinho do sofrimento que nós fomos poupados. Loucos por Cristo, seja. Deus abençoe, irmãos. Coloque-se de pé. Lembrando que daqui 2 semanas começamos o novo curso Homens Sábios e retorna às irmãs, estudando o livro da verdade que as liberta. Isso é na primeira semana de fevereiro, na semana da Santa Ceia. Isso acontece no sábado, né? Santa Ceia é no domingo, no dia 3, né? Não, dia 2. Sábado é 1º de fevereiro, né? Então se prepare, irmãos. Nós estamos de férias, aproveite, descanse, né? A sua mente, para que depois possamos ser alimentados nisso. Homens sábios. Domingo? Ah, sim. Domingo na outra, né? Em fevereiro, né? Isso, também. Então as atividades, a igreja começa a bombar em fevereiro, é isso? Cursos, escola dominical, bazar e no outro dia Santa Ceia, né? E EBD. Amém? Muito obrigado por todos. Deus abençoe. Oremos, irmãos. Ó Pai, graças te damos, Senhor, por tua palavra, mais uma vez nesta noite. Nos ajude a guardar no nosso coração para te servir, para render às tuas ordens, para, Senhor, viver em obediência à tua palavra, ó Pai. Que seja feita a tua vontade nesta terra, assim como ela é plena em tua presença. Ó Senhor, pedimos, ó Pai, dá-nos a cada dia este pão, o pão nosso de cada dia. Supra, Senhor, a necessidade do teu povo. Nos ajude a buscar o reino de Deus, para que todas as outras coisas supérfluas possam ser acrescentadas, mas que em primeiro lugar possamos buscar o teu reino. Pai, não há outro Deus, somente o Senhor é Deus, pois santificado é o teu nome. Ó Pai, nós precisamos de ti. Governe nossas vidas. Tu és o nosso Rei. Venha sobre nós o teu governo, o teu reino. Pai, nós precisamos de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, as impurezas do nosso coração e os nossos pensamentos.
assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ó Senhor, nos ajude, fortalece-nos, ó Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Proteja, Senhor, a Tua igreja, debaixo das Tuas asas, ó Altíssimo Deus, e nos dê a segurança para que possamos dedicar a nossa vida, a nossa existência para o louvor e glória do Teu santo e precioso nome. Abençoa as famílias, Senhor. Livre-nos do homem sanguinário. Proteja a Tua igreja. Nos conduza, Senhor, para que possamos viver debaixo da Tua segurança, obedecendo ao Senhor, Te honrando. Pai, nos ajude, a fim de que todos nós possamos meditar na Tua palavra e meditá-la de dia e de noite, que seja o nosso prazer. A honra e a glória pertencem a Ti, ó Deus. Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, a igreja de Jesus Cristo, a amada igreja de Jesus Cristo, e todos que são de Deus. Pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.